Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais uma aula. Nesta aula, quero explicar aqui para vocês é, o uso do algoritmo Adaptative Data Rate, tudo bem? Que é aplicado na tecnologia LoRaWAN, no protocolo LoRaWAN para os rádios LoRa. Então, se você é dessa área de sistemas embarcados e você pretende estabelecer a comunicação usando esses dispositivos LoRa, é muito importante com que você assista essa aula e aprenda um pouco mais como lidar com esse dispositivo LoRa, mais precisamente protocolo LoRaWAN. Primeiro, turma, não confunda LoRa com LoRaWAN. Quando nós falamos a respeito de LoRa, nós estamos falando de camada física. Quando nós falamos de LoRaWAN, nós estamos falando de um protocolo. Isso é software que vai definir as classes de funcionamento e os comandos da camada MAC e aplicação. Ok? Esse protocolo LoRaWAN é a menina dos olhos. Isso você precisa entender. Quando nós falamos de cidades inteligentes, né, falamos de medidores, coletagem de dados, medidores de energia, né, essa parte de saneamento de esgoto, toda essa parte de monitoramento a longas distâncias, nós estamos falando de LoRaWAN. Você não está falando de LoRa. LoRa passa a ser a nossa camada física, né, responsável em modular e demodular o sinal, né? Mas toda a infraestrutura de software é determinada a nível de um protocolo. O protocolo ele surgiu por meio de um consórcio, né? Hoje o consórcio deve ter mais de 500 empresas aí envolvidas. É um protocolo de código aberto, né? Ou seja, é uma especificação aberta, então você pode entrar no site LoRa Alliance e, se não me engano, é .org e fazer o download das especificações, cara. Né? Isso que torna o LoRaWAN algo fantástico. Você pode criar o teu próprio software, né? É uma especificação aberta, apesar da tecnologia LoRa não ser uma tecnologia aberta, né? Apesar de ser uma tecnologia proprietária, né? No caso da Semtech. A Semtech é a única detentora dessa tecnologia. Todas as outras empresas de semicondutores que quiserem embarcar essa tecnologia LoRa no seu SoC, no seu chip, não é? Com certeza tem que pagar algum tipo de royalty, assinar algum termo de licença aí, né? Mas com certeza essas coisas não são de graça, tudo bem? Então eles têm que pagar para poder utilizar, né? O consórcio, turma, ele surge porque as empresas têm interesse na tecnologia. Lembre-se que nós estamos vivendo na era IoT e nós vamos viver, ó, daqui para frente, creio, sempre nessa era IoT, né? Onde nós temos a oportunidade de extrair informações de dados e ter acesso a dados que até então nós não tínhamos, né? Nós podemos tomar decisão em tempo de operação, né? Nós podemos prever certos erros, né? Quase que instantâneo, simplesmente fazendo um monitoramento daquelas informações. Tendo a informação, nós podemos aplicar qualquer modelo de rede neural, fazer previsão, não é isso? Para poder descobrir uma possível falha, né, de um certo setor, de um certo sistema, por exemplo, né? Saneamento básico, né? Por exemplo, uma estação de energia, né? Então, esse tipo de tecnologia passou a ser bem requisitada nos dias de hoje. Só que aí o que acontece, né? Vamos entender. Para que um dispositivo possa se conectar aqui ao servidor de rede, nós vamos precisar ter um gateway LoRaWAN. Por quê? Porque toda essa infraestrutura de rede, ela segue um padrão, ela segue um protocolo. O protocolo LoRaWAN, ele especifica entre o end device e o gateway. Do gateway para o servidor de rede, já não há mais especificação. Então, daqui para cima, né, vamos pensar assim, normalmente a gente está falando de cloud, apesar que pode ser uma rede intranet, porque existe a possibilidade de nós criarmos uma rede privada com LoRaWAN, né? Isso é um grande benefício, diferentemente de rede Sigfox, por exemplo, né? LoRaWAN já nós podemos ter uma rede privada, né? Então, você tem uma fazenda, você cria uma rede que automatizando ali as suas colheitas, enfim, e sendo monitorada dentro da sua própria fazenda, né? Isso que é interessante,
no caso da rede LoRaWAN. Então, mas o protocolo LoRaWAN, ele não especifica, né, do gateway para o servidor de rede. Então, aí fica, né, meio de transporte, essas coisas, fica a critério do próprio desenvolvedor, tudo bem? O que a norma, normalmente, ela informa é as responsabilidades do servidor, né? Por exemplo, de gerar as chaves, de decodificar, o tipo de criptografia que vai ser utilizado, coisas desse porte, o comportamento que o servidor da rede tem que ter, né? As responsabilidades do servidor de rede, mas agora, qual linguagem você vai usar, qual a estrutura de frame que você tem que utilizar, isso não é determinado pelo protocolo LoRaWAN. O que foi feito foi o seguinte: a empresa, que é a Semtech, que é a desenvolvedora do rádio NX 1276, 1278, eles lançaram uma nota, tudo bem? Disponibilizando alguns códigos exemplos, alguns formatos de dados como exemplo, para que houvesse uma compatibilidade, né, entre gateway e servidor de rede. Né? Normalmente o que é? É uma comunicação que é feita via socket UDP, né, onde é transmitido uma mensagem do tipo JSON. Tá? Esses campos do tipo JSON foi delimitado, vamos pensar assim, pela especificação da Semtech. Né? É uma recomendação, não é uma regra. Inclusive, você pode reconfigurar o teu gateway para adequar os formatos que você achar conveniente, mudar, adicionar novos campos. Você pode customizar o teu gateway. Grande parte desses gateways, pelo fato dele utilizar o SX301, 1308, não é, que são componentes específicos da Semtech para gateway, ele roda Linux, né? Não o chip, mas o gateway. Ele normalmente está sendo executando, está executando ali por meio de um Linux, cara. Você tem distribuições como OpenWRT, né? Então você pode trabalhar com Python, você pode trabalhar com Node.js, você pode customizar essa sua interface, esse meio de comunicação entre gateway e servidor, ok? Tudo bem? De uma forma geral, os gateways, eles procuram seguir, pelo menos no seu firmware básico, né, as recomendações que foram feitas pela Semtech, tanto com relação aos pacotes de transmissão, como os pacotes de acknowledge, reconhecimento ou data, que passa a ser a resposta que o servidor de rede manda para os gateways, para que os gateways possam propagar aquela informação novamente para a rede, ok? Agora, olha só que interessante. Esses dispositivos, que são esses end devices, eles estão conectados aqui, né? Eles estão aqui ao redor aqui dos gateways. Vamos imaginar, cada um deles a uma certa distância, né? Por exemplo, vamos supor a 500 metros, a 200 metros, a 700 metros, a 100 metros, né? Ou seja, cada um está a uma certa distância aqui do gateway. Para que nós venhamos, presta atenção nisso, para que nós venhamos a garantir uma taxa de dados alta com o menor consumo de energia possível, nós precisamos fazer um ajuste do spreading factor, né, e da potência de transmissão de cada um desses dispositivos, cara. E aí, como que isso é feito? Né? Lembrando que o objetivo principal aqui da aula é o algoritmo Adaptive Data Rate. Né? Esse algoritmo Adaptive, chama de ADR, né? Esse algoritmo Adaptive Data Rate, ele é aplicado tanto no end device quanto no servidor de rede. Pensa assim, ó, esse dispositivo, vamos pensar aqui que seja esse cara do coraçãozinho aqui, ó, ele vem a mandar um pacote de dados para o gateway, e o gateway, obviamente, o papel dele é empacotar isso dentro do JSON e mandar para o servidor de rede via socket, não é? E é um socket normalmente UDP, não é TCP. Por quê? Porque o TCP tem acknowledge, né? Se eu tenho aqui centenas de dispositivos ao redor aqui do gateway, se para cada pacote transmitido eu tenho que receber confirmação, começa a ficar meio complicado. Então ele trabalha com um cabeçalho mais simples, que é via UDP. Isso é conforme as especificações da Realtek, ok? Então, ó, o gateway recebeu esse pacote de dados e nesse pacote nós temos a potência de transmissão, a intensidade da potência recebida. E essa informação é passada do gateway para o servidor. E aí o servidor, o que ele faz? Ele pensa assim, ó,
eu recebi um sinal com uma potência recebida muito mais elevada, né, do que o necessário. Você está entendendo? Se eu recebi uma potência muito mais elevada, ou seja, existe uma janela, né? Você especifica qual vai ser esse valor dessa janela, essa diferença aí, né? Então, ele fala assim, pô, mas se eu recebi essa potência com uma qualidade de sinal muito mais alta do que é necessário, então o que eu posso fazer? Eu posso mandar um comando de volta para esse end device, falando para que ele venha a diminuir a potência de transmissão. Você está entendendo? Então, esse algoritmo Adaptive Data Rate ele vai fazer isso. Só que além dele fazer isso, existe também a questão do Spreading Factor. Porque conforme o Spreading Factor aumenta, a tendência é você ter baixo data rate, né? Ou seja, desculpa, baixa taxa de dados, né? O Spreading Factor menor, você tem uma taxa de dados mais elevado. Com o Spreading Factor maior, você tem uma taxa de dados menor, né? Então, como o nosso objetivo é manter a taxa de dados sempre alta, então, para que isso seja possível, eu preciso diminuir o Spreading Factor, né? Então, o que o servidor de rede também vai avaliar? Ele vai verificar se esse Spreading Factor, no qual está sendo transmitido junto com a mensagem aqui, se ele pode ser reduzido. Porque se eu reduzir o Spreading Factor, eu consigo aumentar a minha taxa de dados e reduzir também o consumo de memória e o tempo de propagação da mensagem no ar, né? Então, são duas variáveis no qual passam a ser gerenciadas pelo servidor de rede. A potência de transmissão e o Spreading Factor. Esse algoritmo que é aplicado no servidor de rede, que é o Adaptive Data Rate, é um algoritmo bem simples. E ele vai normalmente coletar 20 amostras, né? Normalmente isso a gente acaba colocando como 20 amostras, é muito comum você ver esses parâmetros em stack. Então, depois que ele armazenou 20 amostras, ou seja, 20 pacotes de dados que foram propagados pelo end device, ele vai fazer o cálculo. E aí, nesses cálculos, ele vai retornar com um comando, e é um comando MAC, né? Para que o dispositivo possa reduzir a sua potência de transmissão e diminuir o seu fator de Spreading Factor se for necessário. Então, quando você deixa habilitado o algoritmo Adaptive Data Rate no end device e também no servidor, né, vai acontecer aqui um equilíbrio agora dessa potência de transmissão e do Spreading Factor. Ou seja, o objetivo é encontrar a configuração ótima para aquele dispositivo fixo naquele local. Vocês estão entendendo a ideia? A ideia é fazer esse equilíbrio. Por que nós precisamos desse equilíbrio? Porque imagine o seguinte cenário. Imagine que esses dispositivos que estão mais distantes aqui, ó, né, estejam talvez a 1 km de distância dos gateways, né? Vamos imaginar que essa bicicleta, essa florzinha, esse prédio aqui estejam a dezenas ou centenas de metros aqui, sei lá, 100 metros, por exemplo. Se esses dispositivos estiverem transmitindo um pacote de dados numa potência muito elevada, essa potência ela vai afetar a comunicação desses dispositivos mais distantes, cara. Então, ou seja, esses dispositivos mais distantes, para que eles possam, para que as mensagens deles possam ser recebidas pelos gateways, eles teriam que aumentar a potência de transmissão ainda mais, né? E aí vira um problema, porque na verdade esses dispositivos que estão mais próximos acabam sufocando os dispositivos que estão mais distantes, cara. Então é por isso que se aplica esses algoritmos Adaptive Data Rate. O Adaptive Data Rate ele serve para isso, para criar uma harmonia, né, aqui na rede, né, para que os dispositivos possam se ajustar mediante as informações, mediante as distâncias, diferentes distâncias de cada um deles no espaço. Vocês estão entendendo? Né? Só que existe mais uma configuração ainda que influencia na configuração desse algoritmo Adaptive Data Rate. Vamos imaginar o seguinte cenário. Imagine que essa florzinha que você está visualizando aqui, ó, por algum motivo, ela
você ligou, energizou ela, mas por algum motivo nós não estamos conseguindo transmitir a mensagem. Na verdade, a mensagem está sendo transmitida, mas por algum motivo o gateway não está recebendo essa mensagem. Obviamente, se ele não recebe a informação, não é propagada ao servidor de rede, não é? Como a florzinha ela precisa ser autenticada na rede, ela não está conseguindo acessar aqui a rede, não é? Então, o que normalmente vai acontecer nesse protocolo LoRaWAN, nesse stack armazenado dentro desse end device, né? Ele tende a aumentar a potência de transmissão. Então, ó, ele transmite o pacote, abre a janela de recepção, recebi alguma confirmação? Não. Transmite de novo, ele abre a janela de recepção, recebi alguma confirmação? Não. Quando esse processo ele se repetir algo em torno de 20 vezes, isso vai forçar com que a florzinha aqui aumente a sua potência de transmissão. E esse aumento não é tão linear do jeito que você pode imaginar, não. Normalmente ele parte para a última. Ele já vai para o seu teto máximo de potência de transmissão. Se mesmo assim o dispositivo não conseguir se comunicar com o gateway, ele vai começar a fazer a troca automática do spreading factor. Porque o spreading factor, turma, funciona da seguinte forma. Se você está próximo do receptor, use o spreading factor baixo, 7, 8 e 9. Se você está distante, use o spreading factor 11 e 12, 10, 11 e 12. Ok? Agora, se você estiver próximo e utilizar o spreading factor, por exemplo, 10, 11 e 12, provavelmente você não vai receber a mensagem. Porque esses spreading factor, eles foram desenhados para trabalhar em longas distâncias. Quando você está próximo do receptor, porém está trabalhando com spread factor alto, a tendência é de existir erros na comunicação. Entendeu? É perigoso um pacote ser propagado, você manda um outro pacote, recebe, você vai receber o último primeiro. Umas coisas muito estranhas acontecem quando você propaga uma informação com spread factor na distância errada. Você está entendendo? Então, o dispositivo, que é essa florzinha, o que ele vai fazer? Aumentou a potência de transmissão. Mesmo assim, não obteve sucesso na comunicação, então ele vai começar a aumentar automaticamente e gradualmente o spreading factor. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora, se ele já estiver com a potência máxima de transmissão no spreading factor 12 e mesmo assim não conseguiu estabelecer a comunicação com o servidor de rede, porque o gateway é só o meio campo aqui, então adeus, porque esse dispositivo não vai conseguir se comunicar à rede, não vai conseguir entrar nessa rede. Beleza? Então é dessa forma que funciona esse algoritmo Adaptative Data Rate encontrada nesses dispositivos LoRa e LoRaWAN. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir. Se você quer aprender um pouco mais a lidar com rede LoRa e LoRaWAN, não deixe de acessar o nosso site, microagentes.com.br. Nós temos uma formação completa falando do ESP32, usando o STK IDF da Expressif, FreeRTOS e usando a tecnologia LoRa. Um curso incrível, fantástico, no qual eu criei, disponibilizado lá para todos, ok? Um grande abraço e nos vemos até a nossa próxima aula. Valeu!